Meu nome é Caio Augusto Campos, sou do curso de Engenharia de Controle e Automação e hoje eu e o José Nicásio vamos apresentar um trabalho sobre máquinas síncronas. Boa noite, eu sou o José Nicásio, eu sou duplo do Caio e, como ele disse, vamos apresentar aqui o trabalho de conversores eletromecânicos sobre máquinas de corrente alternada. Então, vamos lá. É, Iremos apresentar sobre máquinas síncronas e, primeiramente, eu gostaria de falar sobre as principais diferenças entre elas e os motores de corrente contínua que a gente estudou anteriormente no curso. A primeira e a mais esdrúxula das diferenças seria que o enrolamento de campo passa a estar na parte rotativa e é alimentado por corrente contínua. E o enrolamento de armadura passa a estar no estator e é alimentado por CA, né? E esse enrolamento de armadura, assim, você vai ter uma alimentação trifásica, com as faixas distribuídas simetricamente. 120 graus que a gente tem, né? Porque são 360 graus, a gente tem dividido por 120 graus. Nessa parte ali você tem a potência. Você está ali no estator. Formação de potência está no estator. O rotor da máquina é responsável apenas para a excitação da máquina, certo? E devemos que a gente tem três grandes grupos síncronos, né? São as máquinas de polos salientes, as lisos e as máquinas de ímãs permanentes. Vamos começar a falar de polos salientes. Essas máquinas, aí tem uma representação de dois polos, no caso, né? Por que escolhemos uma representação de poucos polos? Porque normalmente esse tipo de máquina são poucos polos. Por quê? Porque os polos são entrelaçados dentro da própria máquina. Isso é muito difícil fazer. Então, normalmente essas máquinas têm poucos polos, porque é muito trabalhoso fazer essas máquinas, ou seja, é muito custoso, certo? E quando a gente vai falar assim da indústria, a gente quer um custo mais baixo normalmente. Máquinas síncronas são muito usadas como geradores. Vou explicar um motivo daqui a pouco, né? Mas assim, vamos começar falando de, assim, quando a gente fala de máquinas de povos lisos, por exemplo, são povos assim que são máquinas com os povos mais protuberantes, porque os povos ficam por fora e os enrogamentos são ao redor de cada povo. Então é muito mais simples você fazer muitos povos. E quando assim, você tem uma relação ali fixa de velocidade e de povos, uma proporção fixa. Então, assim, você tem uma frequência que você quer alcançar, então você vai ter uma proporção fixa. Então, quando você quer fornecer uma velocidade baixa, que seria uma certa velocidade ali para aquela máquina, quando você está falando, por exemplo, de um gerador, uma hidrelétrica, o motor vai operar numa velocidade baixa. Mas esse motor vai ter muitos polos, tem hidrelétricas com 90 polos. Por quê? Porque você consegue aumentar com facilidade o número de polos dessa máquina. Então, assim, com uma velocidade muito menor, você consegue gerar um excelente resultado, uma excelente potência ali. Outra coisa importante que deve ser orientada desse tipo de máquina é como o modelo de operação dela. É, Primeiro que, assim, antes de falar do modelo de operação dela, vou falar das máquinas de imã permanente também. Que, assim, não é bem o foco, mas o que acontece? As pesquisas de imãs estão cada vez mais avançadas, a gente está conseguindo fazer conseguindo imãs melhores, né? Imãs de terras raras, esse tipo de coisa. Então, a gente consegue máquinas, assim, compactas, potentes, e essa questão de ser compacta na indústria é muito importante. Às vezes você não tem muito espaço no chão de fábrica. Então, assim, são máquinas importantíssimas, estão ganhando cada vez mais espaço. Agora, falando da operação da máquina, a gente tem assim, como é alimentado por um circuito trifásico, você tem as fases defasadas de 120 graus. Cada fase dessa tem uma corrente, vai ter um ângulo entre essas correntes, certo? Então, para a gente conseguir gerar o fluxo ali, tem uma diferença nesses ângulos, né, dessas correntes, né? Uma diferença de fluxo das correntes. Então, cada corrente ali vai criar um fluxo num sentido e vai se alterando.
Mas o somatório desses fluxos é sempre constante. Então a gente tem um vetor de fluxo constante. E é importantíssimo nessa questão de máquina, dessas máquinas. O vetor é sempre constante, o somatório é constante. E tendo em vista isso também, quando a gente fala assim, não, vamos alterar o torque da máquina, a gente tem que alterar o fluxo. E para isso, o que, que a gente faz? A gente muda o ângulo entre esses fases. Por quê? É a única forma, estruturalmente, é alterar o ângulo dos polos para poder alterar o torque, né? E é uma coisa muito importante na indústria hoje em dia. Agora o José vai falar um pouquinho das simulações que fizemos, baseado no modelo passado com o professor, e é isso aí. Bom, sobre a simulação, a gente, a gente tinha um modelo passado pelo professor padrão e ajustamos de acordo com a matrícula da dupla. A máquina ela tinha que ser ajustada com relação à sua tensão de campo a partir da fórmula que é possível ver aqui no slide. E ao encontrar esse valor de 0,3123, ele tem que ser alterado na máquina, no bloco da máquina. Bom, o primeiro exemplo a gente faz com a rede elétrica desconectada, com a carga apenas a 1% da potência nominal, e a entrada da máquina vai ser uma entrada de velocidade. Uma questão que vale salientar que não temos como medir a tensão induzida, né, pelo software ali. Mas como a queda de tensão da impedância da máquina é bem baixa, podemos considerar como sendo tensão induzida a tensão que está no estator. E foi gerado esse gráfico de tensão que corresponde à tensão do estator, só que essa tensão é dada em RMS. Então, a nossa tensão nominal de 400 vezes raiz de 2, aproximadamente 566, que está bem de acordo com o gráfico. Depois, essa tensão de campo ela foi ajustada para 80% do valor nominal e é possível ver pelo gráfico que ao longo do tempo, ela de início ela está bem próxima da tensão nominal, mas ao longo do tempo ela tende a ficar também exatamente a 80% dessa tensão nominal. Bom, a frequência, ao alterar essa tensão de campo, ela não muda. Depois foi a tensão de campo voltou para nominal, foi colocado a velocidade em 120% dessa nominal, e o que pôde perceber é que eu fiz duas imagens separadas para poder ficar mais até que não foi no anterior. O que pode perceber aqui é que tanto a amplitude quanto a frequência aumentaram de acordo em 120%, assim como a velocidade. Aqui foi a tensão de campo continua nominal, velocidade voltou para o nominal, mas a carga agora ela está em 20%. E o que a gente pode perceber a partir dos dois gráficos aqui de tensão e potência é que os dois eles chegam próximos aos valores nominais. No caso da potência aqui dos 20%, seria algo em torno de 400. Mas justamente devido a colocar essa carga maior, ambos se estabilizam em valores mais baixos. Agora colocando conectando a rede elétrica nesta mesma carga de 20%. Quanto o valor da velocidade está constante aqui até os 2 segundos no nominal, elas apresentam um comportamento bem estável,
tendendo a um certo valor. E inclusive aqui o ângulo aqui ele é constante. Isso porque os fluxos magnéticos eles se mantêm constantes. Já a partir dos 2 segundos, quando a velocidade passa para 120% da nominal, a frequência do fluxo girante do rotor passa a ser maior. E assim, os vetores que o Caio explicou lá no começo, os vetores ali do rotor, do estator, eles passam a deixar de ser estáticos entre si. Então, com essa oscilação dos ângulos, que é até possível ver bem claro aqui nesse gráfico em vermelho, graças a essas oscilações, tanto a corrente quanto as potências, a corrente aqui em azul e as potências aqui nesse último gráfico, elas passam a se tornar instáveis. Agora, com a mesma carga, a rede elétrica ligada, e agora a entrada passou a ser uma entrada de potência. Ou seja, está aplicando ali uma potência mecânica de forma a fazer com que essa máquina se comporte como um gerador, fornecendo ali uma energia mecânica, né? E graças a essa questão, é possível perceber que há uma variação ao colocar esse step de 2 segundos, quando há essa carga, os ângulos que foram tratados antes também sofrem uma variação, e é possível perceber aqui nesse último gráfico, principalmente, que ele passa a gerar uma potência ativa a partir desse momento. Bom, agora essa potência fica fixa em 20% da nominal e a tensão de campo passou a ser 50% da nominal. Nesse tipo de máquina que a gente está trabalhando, essa variação da tensão de campo, ela impacta principalmente, assim, de forma mais direta, na potência reativa que esse circuito vai apresentar. E vai ficar claro, nós temos aqui no gráfico um pouco mais embaixo, um pouco mais escuro, a potência reativa, e em cima a potência ativa. Com relação às correntes, ambas as correntes do estator e a de rede, elas apresentam comportamentos e valores ali bem parecidos. Já quando se coloca aqui em 150 da nominal, esses valores de correntes continuam apresentando uma certa semelhança, tanto entre si quanto de uma tensão de 50% ou de 150%, mas é muito visível aqui já a diferença na potência a potência reativa. E antes nós tínhamos uma potência algo em torno ali de 600 negativo, e aqui nós temos uma potência de mais ou menos ali 400, 450 positivo, graças a essa relação existente entre a tensão de campo e essa potência que é entregue pelo gerador. Bom, e é isso. Muito obrigado.